Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda e hoje eu e o Rafa vamos passar até vocês o espelho de respostas do PET 4 da semana 6. E o tema dessa semana é divisão celular. Então vamos lá. Questão número 1. Nos organismos de reprodução sexuada, em geral, acontece dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Com relação ao tema, responda. Indique a fase da mitose na qual ocorre a separação das cromátides irmãs. Letra B. Na espécie humana, que possui 46 cromossomos nas células somáticas, quantos cromossomos cada célula recebe ao final da mitose? Então, começando pela letra A. Indique a fase da mitose na qual ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, aqui tá as fases da mitose, né? A intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Né? A gente vai falar um pouquinho mais da intérfase na questão 2, né? Das fases da intérfase. E vamos entender aqui o que são cromátides irmãs. Meu mouse aqui custando aparecer. Aqui nós temos 2 cromossomos. E aqui nós temos 2 cromossomos duplicados. Continuam sendo, aqui e aqui, continuam sendo 2 cromossomos. Só que aqui é um cromossomo simples e aqui é um cromossomo duplicado. No cromossomo duplicado, cada perninha aqui do cromossomo, essa e essa daqui, são as cromátides irmãs. Então, a gente observa que aqui eles estão juntos, as cromátides estão juntas. E aqui, na anáfase, eles já estão separados. Porque o que acontece na metáfase, eles estão na região equatorial da célula. E na anáfase, eles vão ter que passar para os polos opostos da célula. Então, o que acontece as fibras do fuso, produzidas pelos centríolos, vão ajudar a separar esses cromossomos. Vai separar essas cromátides irmãs, que ocorre aqui. Uma cromátide e uma cromátide. Uma cromátide e uma cromátide. Então, isso daqui, picou ele no meio. Separou as cromátides irmãs. As fibras do fuso que ajudam a puxar isso por meio do centrômero. Pega o centrômero, né, que é essa partezinha aqui. Não, meu mouse de novo. Essa partezinha aqui no meio do cromossomo. E vai separar as cromátides irmãs. Então, essa separação das cromátides acontece na anáfase. Aqui nós temos a metáfase, que eles estão na região equatorial da célula, e na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs pelas fibras do fuso, né, que são feitas pelos centríolos. Agora, a letra B. Na espécie humana, que possui 46 cromossomos nas células somáticas, quantos cromossomos cada célula recebe ao final da mitose? Então, o que são as células somáticas? São todas as células do nosso corpo, exceto os gametas. Ou seja, exceto o espermatozoide e óvulo. E todas essas células possuem 46 cromossomos. Então, quantos cromossomos cada célula recebe ao final da mitose? Somente as células somáticas, ou seja, todas as células do nosso corpo, menos os gametas, fazem mitose. Os gametas fazem meiose. Agora, as células somáticas, que é todas as células do nosso corpo, fazem mitose. Então, no início da mitose, a célula tem 46 cromossomos. Ela vai... Aqui tem os cromossomos simples, aqui os cromossomos duplicados. Tá meio pequenininho, né? Mas acho que dá para ver. E no final, separa as cromátides irmãs, volta a ser cromossomo simples. Mas aqui, tem 4 cromossomos, aqui tem 4 cromossomos e aqui tem 4 cromossomos. Ou seja, a mitose, a célula mãe, que a gente chama aqui, vai originar 2 células filhas idênticas. Por quê? Pensando aqui, uma célula da nossa pele. Eu faço um corte, sofro um ferimento aqui. Matou a célula. Eu tenho que regenerar aquele ferimento. Então, eu matei células da pele. Eu vou ter que regenerar células da pele, células iguaizinhas. Então, por isso que tem que ser a mesma coisa.
né? Eu vou originar duas células iguais. E isso são as células que já estão aqui que vão se dividir. Então, aqui tem 46 cromossomos. Se aqui tem a mesma quantidade de cromossomos que aqui, ao final da mitose, as células vão ter 46 cromossomos também. Tem a mesma quantidade. Eu coloquei a meiose aqui para a gente comparar, porque a meiose, ela divide a quantidade de cromossomos ao meio. Por isso que fala meiose. Eu tento lembrar dessa forma. Então, a meiose começa com uma célula também de 46 cromossomos. Aqui acontece igualzinho na mitose. E ela origina quatro células com 23 cromossomos. Ela divide na metade. Então ela chega aqui, ó, e ainda divide no meio. Aí aqui tem 46 e 46. A meiose ainda divide isso daqui em 23 e 23. Por quê? Porque aí só os nossos gametas que fazem meiose. Porque quando vai produzir, quando vai ter um bebê, né? Vai juntar um gameta com o outro, aí junta 23 cromossomos daqui, 23 daqui e forma um indivíduo com 46, né? Um indivíduo diploide. Então, é por isso que somente os gametas fazem a meiose. Porque você imagina, se ficasse 46 cromossomos do pai, 46 cromossomos da mãe, fosse juntar aquilo ali, ia dar, sei lá, 46 mais 46. Não sei quanto que dá isso, mas de cabeça assim. Mas não ia dar certo. Então é isso. Agora, a questão número 2. Caracterize as 3 fases do ciclo celular. Então, este é o ciclo celular. É como se fosse o ciclo de vida da célula. O ciclo celular, ele é dividido na intérfase, a intérfase desse tamanho, e a mitose. A mitose, aqui está incluso a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Mas a intérfase, ela é 90% do ciclo de uma célula. Então, uma célula, o ciclo de vida de uma célula, né, tem a intérfase e tem a mitose, quando ela vai se dividir. Então, vamos para as fases da intérfase, que está aqui no meio. Aqui a mitose e aqui as fases da intérfase, aqui dentro. Então, a intérfase é dividida em fase G1, fase S e fase G2. E essa fase G0 é quando a célula está adormecida, ela não quer fazer divisão celular, ela não faz divisão celular. É o caso dos neurônios. Os neurônios não se dividem, né? Então, eles ficam aqui na fase G0. Quando a célula está pronta para... Quando a célula fala assim, eu vou dividir, aí ela entra na fase G1. Na fase G1, a célula aumenta as suas proteínas, ela fabrica muita proteína, fabrica novas organelas, então ela aumenta de tamanho, ela fica gordinha, aumenta a síntese de RNA, porque a gente sabe que o RNA que produz as proteínas, que faz a síntese proteica, que a gente viu no início do geneticando. Então, ela aumenta aquela quantidade de proteínas. E é uma fase de crescimento, que a gente chama, né? E ao final dessa fase G1, ela tem um ponto de checagem para saber se as proteínas tá tudo certo, se fabricou a quantidade certa, se está tudo certinho. Checar se a célula pode ir para a próxima fase da intérfase. Porque se tiver algum probleminha, ela não pode dividir, porque senão ela vai passar aquilo ali para a próxima célula, né? Para as próximas células, aquele probleminha. Então, ela faz esse ponto de checagem, a gente chama de ponto de checagem, aqui no final dessa fase G1. Então, a fase G1 tem a produção de proteínas, de mais proteínas, a produção de RNA para fazer as proteínas, e tem esse ponto de checagem. Aí, tudo certo, a célula pode passar para a fase S. Não gosto quando meu mouse some, mas enfim. Na fase S, ocorre a duplicação da cromatina, a duplicação do DNA.
a replicação do DNA. Então, a célula, para ela se dividir, ela tem uma quantidade de DNA lá. Para ela dividir e continuar com a mesma quantidade, igual eu falei na mitose, a célula começa com 46 cromossomos e tem que terminar com 46 cromossomos. Então, se eu fosse só dividir esses 46 cromossomos, ia ficar 23 para cá, 23 para cá, e não pode, né? Então, ela tem que duplicar aquele material genético, né? Multiplicar aquele material genético por 2 e para poder dividir e cada uma ficar com as partes iguais. Então, nessa fase S, ocorre essa duplicação do material genético e a duplicação dos centríolos, que são aquelas organelas que vão fabricar as fibras do fuso. Aqui, na fase G1, só tem um centríolo. Na fase S, ocorre a duplicação desses centríolos. E agora a fase G2, né? Depois da fase S. Aqui. Na fase G2, ocorre, é uma fase que vai anteceder a mitose. Então, para ela se preparar para a mitose, para ela se preparar para se dividir, ela tem que produzir mais organelas, ela tem que estar pronta ali, produzir proteínas, ela tem que se preparar, porque durante a mitose ela não vai fazer isso. Ela vai estagnar nesse ponto. Então, na mitose, ela só vai dividir, ela só vai se preocupar em dividir. Então, na fase G2, tem a produção de proteínas, né, de RNA, consequentemente, para produzir as proteínas, e tem a condensação dos cromossomos, porque na fase G1 e na fase S, os cromossomos, a cromatina, que é o que a gente fala que é o cromossomo descondensado ali, o DNA todo solto, ele precisa, quando ele vai se duplicar, ele precisa estar aberto, sabe? Ele precisa estar livre ali para fazer aquela duplicação ali. Vou fazer uma nova fita. A fita está aqui. Ela precisa, para ela se duplicar, ela não pode estar toda juntinha assim, porque senão vai dar errado. Então, na fase G1 e na fase S, o DNA está descondensado. A cromatina está descondensada. Então, na fase G2, essa cromatina vai se condensar e virar um cromossomo. O DNA ele vai se juntar todinho, assim, ó, para ficar mais fácil de dividir. Porque se ele ficar tipo um macarrão lá, assim, como é que vai dividir? É difícil você separar. Quando você vai separar macarrão, né? É difícil. Então, se você separa só os cromossomozinhos, é mais fácil. Então, na fase G2 ocorre isso. Mais produção de proteínas e a condensação dos cromossomos. E na fase G2 tem mais um ponto de checagem para saber se está tudo certo. Deu tudo certo com a duplicação de DNA? Ah, tá tudo certo. Tem a quantidade de proteínas necessárias, de nutrientes, tá tudo certo? Beleza, podemos dividir, podemos ir para a mitose. Agora, se não tá tudo certo, esse DNA não dividiu certo. Tem umas mutações aqui no meio, o corpo tenta corrigir. A célula, no caso, ela vai tentar corrigir isso. Se ela corrigiu, passou pelo ponto de checagem novamente, falou, não, agora tá tudo certo. Ela pode ir para mitose. Agora, se não tiver certo, se não tiver tudo certo, ela entra em apoptose, que é uma morte celular programada, tá? A célula já é programada para isso. Assim, se não tá tudo certo, ela já se autoexplode, sabe? Não é explodir. Ela suicida, né? Ela se mata, entendeu? E é isso. Espero que tenha dado para entender direitinho essas 3 fases do ciclo celular, que no caso são as fases da intérfase, e espero que tenha ficado tudo claro. Vamos lá, pessoal. Questão número 3. Mitose e meiose têm semelhanças, mas há entre esses dois processos de divisão celular diferenças importantes. Cite eventos que sejam exclusivos da meiose e da mitose e que sejam relacionados com: letra A, número de células resultantes, e letra B, os objetivos do processo de divisão celular. Bom, vamos dar só uma passadinha por alto aqui no processo, né, da meiose e da mitose. A gente tem o seguinte, né, a mitose, ela acontece, né, nas fases que vocês viram no próprio PET. Você tem a prófase, depois a metáfase, né,
a anáfase e a telófase. No final das contas, você vai ter duas células filhas geradas a partir de uma célula mãe. E essas células filhas vão ser geneticamente idênticas uma à outra, né? E as duas vão ser clones da célula mãe. Ou seja, todas as células aqui vão ser iguais. Você não vai estar gerando variabilidade genética, a não ser que aconteça alguma mutação no processo. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Na mitose, então, são formadas duas células filhas a partir de uma célula mãe. Já na meiose, a gente tem as fases, as mesmas fases acontecem: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Porém, na meiose, a gente tem duas etapas da divisão. Duas fases, duas etapas diferentes. Na primeira etapa, você vai ter, né, a separação dos cromossomos homólogos, tá? Você ainda não vai separar as cromátides irmãs. E vai acontecer um evento muito importante nessa fase, na meiose 1, que é o crossing over, né? Que é a troca de material genético entre cromossomos homólogos. Terminada a meiose 1, a gente vai ter uma segunda divisão. E nessa segunda divisão é que vão ser separadas as cromátides irmãs, certo? Os dois lados aqui do cromossomo duplicado, né? Tendo se separado as cromátides irmãs, o que a gente tem? A formação de 4 células filhas a partir de uma só célula original, certo? E essas células filhas, elas têm duas peculiaridades. A primeira é que elas não são geneticamente idênticas, né, à célula mãe. E a segunda é que elas vão levar só metade do número de cromossomos que a célula original tinha, né, que é o total de cromossomos da espécie. Ou seja, essas células formadas aqui, ó, que são gametas, possuem metade do número de cromossomos total da espécie. Essa espécie aqui, ó, tem 4 cromossomos, como vocês podem ver. Olha, 4 cromossomos. As células que se dividem por mitose vão ter 4 cromossomos. E as que se dividem por meiose vão ter 2 cromossomos. Tendo dado, né, essa visão geral, a gente pode já partir para as respostas. O número de células resultantes. Como a gente viu, né, porque na mitose só acontece uma etapa de divisão, a gente tem 2 células filhas. E na meiose, como acontece em 2 etapas de divisão, a gente tem 4 células filhas. E sobre os objetivos do processo de divisão celular, a gente tem que a mitose, como as células vão ser, a princípio, geneticamente idênticas, né, você não vai ter tanta variação, ela vai ser usada para o que é geral no nosso corpo, né? É o que a gente começa a acontecer lá no embrião. A gente vai utilizar a mitose para o crescimento do indivíduo, né? Para renovação das células. Um exemplo muito característico é a gente pensar na pele, né, que descama o tempo todo, mas a grande parte das células do nosso corpo são renováveis. E também a regeneração. O que é regeneração? Quando você perde determinadas células ali, né, o seu corpo promove a divisão celular para recuperar aquela quantidade de células que foi perdida. Opa, cortei meu braço, né? Vai ter divisão celular ali da sua pele para recuperar aquelas células que foram afetadas. E a meiose é utilizada apenas para a formação de gametas, ou seja, de células reprodutivas. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, a explicação. E é isso.